Kumusta? Ako si Bob na Tren. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob! Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo! Yehey! Hintayin nyo ako! Gusto ko rin sumama! Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako! Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan nyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! A gente já tá chegando? Eu não tenho certeza. Como assim? Essa aqui é a Baía de Fande, mas as coordenadas estão dando dentro da água. Você não leu o mapa errado? Deixa eu ver. Otto, eu sei ler mapas. Daqui, deixa eu ver. Parece uma caverna. Quer entrar? Aqui tá muito escuro. Eu preferia continuar procurando a loja de vaso. Ah, você não queria entrar? Porque você tá remando. Eu não tô. É a correnteza. Ah. Tudo bem, dá pra ver uma luz ali na frente. Isso não é uma caverna, é um túnel. Não esquenta a cabeça, Mundi. A maré vai subir de novo. Só que isso vai demorar muito. Não adianta ter pressa. Vamos tentar aproveitar melhor a brincadeira. Vamos transformar este lugar num verdadeiro paraíso. Eu vou fazer os móveis da casa. Você cuida do aparelho de som. A gente tinha que se distrair. São 6 horas para a maré subir. E se distraíram. Ei, turma, vocês acreditam que demorou milhares de anos para esculpir essas rochas? Incrível! Você tem que contar para os outros clubes de expedição. Eles vão querer ver isso também. Mas fala para eles virem na maré baixa, para poderem ver os vasos de pedra. Ai, foi uma pena a gente não ter encontrado um vaso de verdade para Violeta. Ei, quem disse que não achamos? Como assim? A gente só achou esse cara aqui, ó. É, mas com um pouco de criatividade, a Violeta vai ter um vaso bem legal. Otto, você é o máximo! Se eu ficar presa numa ilha deserta, vou levar você comigo. Eu também vou, porque eu quero que você me ensine a dança do náufrago. Aprendemos, foi divertido, a expedição foi demais. Voltaremos com muito mais. É isso aí, turma. Versão brasileira Vox Mundi. Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na. Tignan nyo mga bata, si letrang C. Mayroon na yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?